Em muitos países, a liberdade religiosa não é um conceito, é uma questão de sobrevivência. Muitas pessoas são mortas simplesmente por pertencerem à religião errada. Outras desapareceram e ainda maior é o número das que foram presas indefinidamente. Através de um trabalho de investigação ao longo de 2 anos, de 2016 a 2018, o Relatório da Liberdade Religiosa no Mundo da AIS procura salientar regiões do mundo onde a perseguição religiosa limita os direitos dos cidadãos na prática da sua fé e indica a melhoria ou o declínio da liberdade religiosa em cada país. Ao analisar 196 países, o relatório encontra provas de violações significativas à liberdade religiosa em 38 países. Entre estes, a situação de grupos minoritários nos últimos 2 anos tem piorado em 18 países, quase metade. Em muitos dos principais infratores, incluindo a Coreia do Norte, a Arábia Saudita e a Eritreia, a situação já era tão má que dificilmente poderia piorar. A situação da liberdade religiosa melhorou apenas em 2 países, Iraque e Síria, ambos principais infratores em 2016. Uma tendência que está a surgir é a da repressão da liberdade religiosa por parte de cada vez mais regimes autoritários no mundo. Este nacionalismo agressivo, hostil para com as minorias religiosas, tem piorado ao ponto do fenómeno ser denominado de ultranacionalismo. Entre estes, a Índia é particularmente significativa. Relatório após relatório, destacam-se atos notórios de violência contra as minorias religiosas, especialmente os cristãos e muçulmanos, revelando o aparecimento de uma forma de nacionalismo hindu particularmente agressiva, denominado Hindutva. Na China, nos 2 últimos anos, o governo comunista tem adotado renovadas medidas para reprimir grupos religiosos considerados resistentes às autoridades comunistas. Em Myanmar, em setembro de 2017, o regime nacionalista budista iniciou uma importante ofensiva militar contra muçulmanos Rohingya, levando mais de 700 mil pessoas a fugir para o vizinho Bangladesh, juntando-se aos 200 mil que já lá estão refugiados. O nacionalismo religioso tem provocado uma crescente intolerância contra minorias religiosas na Rússia e no Quirguistão, resultando na redução da sua classificação à categoria de discriminação. Também na Turquia, em resposta ao golpe de Estado falhado de julho de 2016, grupos religiosos minoritários têm estado cada vez mais sob renovada pressão. Embora desde 2016 a ameaça militar no Iraque e na Síria por parte de grupos radicais islâmicos, incluindo o ISIS e a Al-Qaeda, tenha diminuído, a mentalidade prevalece, continuando a ameaçar as minorias religiosas e, através da consequente crise de refugiados, a estabilidade dos países vizinhos. Desde então, a ameaça do Islão fundamentalista tem-se espalhado para outros países, como por exemplo a África, onde uma nova frente de fundamentalismo islâmico, apoiada em parte pelos Estados Árabes, está a eclodir com consequências devastadoras para as minorias religiosas, especialmente para os cristãos. No período sob escrutínio, há, no entanto, raios de esperança. A perda de território apoderado pelos grupos extremistas na Síria e no Iraque reflete perdas semelhantes às experimentadas por outros grupos radicais, como o Boko Haram no norte da Nigéria, bem como um declínio brusco na violência islamita militante, tanto na Tanzânia como no Quênia. A estabilidade resultante da derrota militar destes grupos tem permitido aos grupos religiosos minoritários considerarem o regresso às suas casas. Por exemplo, no Iraque, desde junho de 2018, os relatórios indicam que quase 50% do número total das pessoas que tinham fugido de Caracós tinham regressado àquela cidade. Embora em algumas regiões o fundamentalismo islâmico tenha sido afastado, noutras tem aumentado. O relatório revela um aumento de ataques terroristas no Ocidente, especialmente na Europa. Como demonstram estes ataques, a ameaça causada pelo extremismo tornou-se agora universal, iminente e sempre presente. Como tal, esta ameaça, indicada no relatório como terrorismo de proximidade, arrisca a criar uma cultura de suspeição e desconfiança, potencialmente fraturando sociedades que outrora eram harmoniosas. Apesar de provas a favor da crescente ameaça de fundamentalismo religioso por todo o mundo,
Até à data, pouco se tem feito para converter as palavras de preocupação em agenda para defender e apoiar a liberdade religiosa. Os factos no relatório demonstram que há uma barreira de indiferença por trás da qual o sofrimento da minoria religiosa passa muito despercebido. A iliteracia religiosa e a apatia cegam o Ocidente para o aumento da perseguição perpetrada pelo crescente ultranacionalismo e extremismo contra grupos religiosos minoritários. Como afirmou o cardeal Dieudonné Nzapailanga, arcebispo de Bangui, ou somos bem-sucedidos em restaurar a paz, ou então iremos desaparecer. E isto só é possível se a liberdade religiosa for entendida, aceite e defendida.